Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos mais uma vez juntos aqui para o nosso bate-papo semanal, ainda que de forma virtual durante esse período de quarentena, para conversarmos um pouco sobre as coisas de Deus, da Bíblia, da sociedade, da filosofia e expressar algumas opiniões que eu tenho aqui, evidentemente embasadas na Palavra de Deus. Eu agradeço a todos vocês que têm dado o seu apoio, seja curtindo o vídeo, deixando um comentário, partilhando com os amigos. E nesse bate-papo de hoje eu gostaria de começar repetindo aqueles trágicos números do coronavírus. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil já está caminhando para 12 mil mortos. Um número que infelizmente estará desatualizado se você assistir esse vídeo daqui a 1 ou 2 dias, porque a cada instante novos casos surgem, novas pessoas morrem que sucumbem a esta doença terrível. Então aqui já inicio esse vídeo com o meu pleito de solidariedade e condolências a todos aqueles que têm um parente, um amigo, algum ente querido envolvido que foi contaminado por esta doença. Eu recebi uma mensagem essa semana passada, na verdade, de uma amiga, grande amiga, pedindo oração pela irmã, o cunhado e a sobrinha que foram infelizmente contaminados. O cunhado estava em estado grave na UTI, a irmã e a sobrinha em casa, sem poder sair, sem poder receber ajuda externa. E ela falou algo que eu não vou esquecer nunca mais. Quando os números são apenas estatísticas passadas na TV ou na internet, nós temos uma reação a eles. Mas quando envolvem pessoas que nós amamos, conhecemos, aí a realidade tem um outro sabor, muito mais amargo. E é verdade. Por isso que aqui vai a minha solidariedade a todos aqueles que infelizmente tiveram a desdita de receber uma notícia desta envolvendo alguém da família, alguém próximo a você. Mas eu tomo licença, sem menosprezar esses números ou qualquer das pessoas vitimadas, eu tomo licença para tomar esses quase 12 mil mortos no Brasil e comparar esse número com um outro número mais trágico, o número de crianças que morrem no mundo por causa da fome. Você sabia que no mundo morrem por dia 8.500 crianças porque simplesmente não têm o que comer? 8.500. Veja bem, se desde o início da pandemia até o dia de hoje que estou gravando esse vídeo, o Brasil perdeu 12 mil pessoas pelo coronavírus, este número é bem menor do que a fome que mata por dia 8.500 crianças. Isso significa que a cada 4 segundos, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a cada 4 segundos, uma nova criança morre no mundo por fome. Eu repito que eu não quero desdenhar a dor de ninguém que perdeu um parente por causa do coronavírus, mas permita-me, eu repito, fazer uma comparação entre os números. Vejam como que a mídia pode transformar o comportamento de uma sociedade quando dá mais ênfase a uma temática do que a outra. Quando nos disseram que há muitas pessoas morrendo pelo coronavírus, aos milhares, isto mudou o nosso comportamento. Nós agora usamos máscara, estamos sempre lavando a mão com álcool em gel, criticamos quem não está se prevenindo, falamos em isolamento horizontal, vertical, em quarentena, evitar as pessoas saírem de casa, mobilizamos, igrejas não estão tendo cultos públicos na maioria das vezes, aglomerações estão sendo evitadas, churrascos estão sendo cancelados, casamentos estão sendo adiados. Mudamos a nossa rotina e já estamos até programando como o mundo ficará depois da pandemia. O mundo será outro, porque nós temos alguns milhares de pessoas morrendo por causa dessa doença. Mas há um número muito maior de pessoas morrendo por fome e isto não mudou a nossa realidade. Isto não mudou o nosso comportamento. Por que será? Embora eu falei que eu tenho que respeitar aqueles que morreram pelo coronavírus, a memória deles, mas será que eu também não tenho que respeitar a memória daqueles anônimos que estão morrendo todos os dias? A cada 4 segundos morre um por causa da fome? Talvez não é o momento de nós pegarmos esses números e debruçarmos sobre eles e perguntarmos o que está acontecendo com a sociedade? Será que o coronavírus está assustando mais porque ele me ameaça, mas a fome na África não me ameaça? A fome na Etiópia, a fome na Ásia, mesmo a fome no Brasil? Como a fome
não está atingindo a minha porta, eu tenho a minha despensa cheia, eu não estou tão preocupado, eu não mudo a minha rotina por causa disso, tenho coisas mais sérias com que me preocupar. Mas o coronavírus muda, eu posso ser contaminado. Por que que nós temos diferentes comportamentos em relação a números de pessoas que estão morrendo? Só algo para pensar. Eu fiz uma pesquisa e eu procurei basear essa pesquisa em sites sérios, ou pelo menos sites oficiais. Artigos científicos publicados por universidades ao redor do mundo, dados de governos, dados da ONU, da Unesco, da OMS. Eu sei que essas entidades governamentais às vezes são questionadas por muitos, mas de qualquer maneira é o que temos de mais segurança, ou são os dados mais oficiais que temos. E foi com base nesse tipo de fonte, e repito, em artigos também indexados, pesquisas de universidades, que eu colhi os dados que vou apresentar para você aqui. Como nós poderíamos acabar com a miséria e a fome no mundo? Quanto de dinheiro, eu me fiz essa pergunta, quanto de dinheiro eu precisaria para tirar da linha da extrema pobreza aquelas pessoas que estão nesse momento morrendo de fome, para dar para elas pelo menos o saneamento básico, educação e comida todos os dias? A conta já foi feita por pessoas que têm um conhecimento sobre isso melhor do que o meu. E nós chegamos ao montante de 267 bilhões de dólares todos os anos até 2030 para erradicarmos a fome e a miséria do mundo e tirarmos aquela grande população que vive abaixo da linha da pobreza. 267 bilhões de dólares todos os anos daqui até 2030. E eu sei que você já desanima com esses números, porque se eu trocar isso em reais pela cotação do dólar desses últimos dias, eu estou falando de 1,6 trilhão de reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro. O governo às vezes fala de 60 bilhões de reais e isso vai ser um baque tremendo na economia, nos cofres públicos. Imagina 1,6 trilhão de reais. Se essa dívida estivesse aqui no nosso Brasil, realmente o governo ia quebrar, o país ia falir. É muito dinheiro e não é apenas uma vez, todos os anos, daqui até 2030. Mas se a gente fizer essa conta por outros meios, ela não fica tão alta assim. Isso daria uma média de 100 dólares por ano para cada habitante da Terra. 100 dólares. 100 dólares. Estou falando de 600 reais por ano. Mesmo assim, eu sei que é difícil reunir todo esse dinheiro. Mas de onde nós poderíamos tirar recursos para levantar esse montante e acabar com a fome e a miséria no mundo e não ter mais uma criança morrendo a cada 4 minutos? Bom, fazendo outras contas, eu vi que há muito gasto no mundo com coisas que infelizmente não valem a pena. Eu quero ler uma passagem da Bíblia para vocês, o livro de Isaías, capítulo 55, versículos 1 em diante, o 1 e o 2 diz assim, Isaías 55, 1 e 2. A todos que têm sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que tendes dinheiro, venham também. E diz Isaías, os que não têm dinheiro, nem recurso, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquirir vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Poxa, um convite tentador, não é? Mas aqui vem a parte irônica usada pelo profeta. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento? E o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Perceberam? Isaías primeiro coloca uma situação, eu diria, idílica, de pessoas que são convidadas a vir sem dinheiro e sem recurso para comprar de graça, se eu posso usar esse paradoxo, adquirir de graça pão, leite e vinho. Na verdade não fala do pão, mas fala do vinho e do leite, que são elementos básicos. Sem dinheiro, sem custo. E a seguir, ele fala de pessoas que insistem em investir dinheiro naquilo que não é alimento e trabalho árduo naquilo que não produz satisfação. Este é o quadro que o mundo apresenta. Através dos séculos, as palavras de Isaías ecoam aos ouvidos de todos os habitantes da Terra até agora, ao século XXI, e nos faz pensar, será que não há tanta gente morrendo porque estamos gastando dinheiro naquilo que não é alimento
e esforço naquilo que não produz satisfação real? Só para você ter uma noção. Pegue uma caneta e anote esses dados, depois faça uma conta aí com a calculadora ou no pedaço de papel mesmo. Eu preciso de 267 bilhões de dólares todo ano para resolver o problema da fome e da miséria no mundo, correto? Muito bem. Você sabia que só com pornografia na internet são gastos 100 bilhões de dólares anuais? Só pornografia da internet. Fora outros tipos de pornografia, como por exemplo casos de prostituição, boates, bordéis, garotas de programa. Estou falando apenas da pornografia da internet. 100 bilhões de anos são gastos apenas com isso. Se eu somar esses 100 bilhões com aquilo que é gasto em drogas ilícitas, não estou falando do tráfico, estou falando apenas do consumo. O consumo de heroína chega a 110 bilhões por ano. Só o consumo de heroína. 110 bilhões de dólares são gastos por ano com o consumo de heroína. Aqui estão excluídos o que movimenta o narcotráfico, com proteger os traficantes, pagar advogado. Estou falando apenas do consumo, daquele que chega na boca do fumo e compra. Compreenderam? Não para manutenção do tráfico no sentido de pagar armas ou acabar alimentando milícias. Eu estou falando apenas do dinheiro mesmo, da compra, do comércio. O viciado vai e compra. Os viciados em cocaína somam um gasto de 100 bilhões de dólares por ano. Os viciados em maconha, 75 bilhões de dólares por ano. E os viciados em drogas sintéticas, aquelas que são distribuídas principalmente em baladas, raves e outras festas do gênero, somam 65 bilhões por ano. Só nesse montante das drogas aqui, eu tenho mais dinheiro do que eu precisaria para acabar com a fome no mundo. Se eu somar ainda com 100 bilhões que são gastos em pornografia, não preciso nem chegar até 2030. Mas vamos continuar com os números. Só para vocês terem uma noção, com gastos e prejuízos por causa do uso de drogas lícitas e ilícitas, porque aqui agora eu vou incluir o álcool também, só os Estados Unidos têm um prejuízo anual de 193 bilhões de dólares. Isto é o que a América perde, os Estados Unidos perdem 193 bilhões de dólares por ano em produção, tratamento médico, custos judiciais, apenas pelo uso de drogas lícitas ou ilícitas. Ou seja, aquela desinteligência causada porque um camarada estava bêbado e agrediu o outro, ou estava bêbado e dirigiu e quebrou um poste, bateu no muro, acionando seguros e outras coisas mais, atropelando alguém que vai para o hospital, para a rede pública. Só esse prejuízo, pessoas que morrem também por causa do vício, trazem aos cofres americanos um déficit de 193 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E eu não parei minha conta ainda. Só para vocês terem uma noção, só em jogos de azar, eu tenho também aqui uma anotação, só em jogos de azar você tem um gasto também de pelo menos 3,8 bilhões de dólares por ano. Somente em jogos de azar. É muito dinheiro. Isso tem mais ainda. Eu falei 3,8 bilhões, isso aqui é no Brasil, onde o jogo de azar é proibido, pelo menos o caça-níquel, essa coisa, né? Eu tô falando mais do jogo do bicho, outras coisas. Eu esqueci de mencionar, o cômputo só dos Estados Unidos, são 240 bilhões de dólares que se gastam em jogos de azar por ano nos Estados Unidos. Isso é maior do que o PIB de muitos estados do Brasil. 240 bilhões de dólares. Quando a gente coloca esses dados aqui, sempre aparecem pessoas querendo defender esse tipo de coisa. Por exemplo, só a indústria do jogo de azar nos Estados Unidos movimenta 1,7 milhão de empregos. Então alguém fala assim, tá, Rodrigo, é fácil você falar contra os jogos de azar. Então vamos acabar com
os cassinos americanos, vamos acabar com os caça-níqueis e tudo mais, e você vai ter 1,7 milhões de pessoas desempregadas, porque os hotéis de Las Vegas vão estar fechados, o comércio vai acabar, vai diminuir bastante também o turismo e tudo mais, e 1,7 milhão de pessoas vão estar desempregados, mas você sabe que há economistas que pensam que a conta deve ser feita de outra forma. Por exemplo, o professor Ricardo Geisel, que é economista, ele mostrou dados, como por exemplo da África do Sul, que mostram que quando a África do Sul abriu para cassinos, o prejuízo econômico e financeiro que ela teve foi tão grande que aquele dinheiro trazido pelos jogadores não compensou. Ele faz uma explicação ali rápida, é lógico que a tese dele é muito mais longa do que isso. Ele mostra, por exemplo, que quando você abre cassinos e você tem esse volume de dinheiro entrando no cassino, muita gente viciada em dinheiro acaba deixando de investir o recurso dele em outras fontes com melhor resultado social, porque ele está viciado e ele não quer perder a aposta nem a participação na próxima competição. E são empresários ricos que perdem milhões de dólares numa noite apenas num jogo de pôquer. Então isso aí mais ou menos acaba virando uma esponja. É como você, por economia, colocar um motor velho no seu carro e você paga mais barato do que pagaria no motor novo, mas enquanto o motor novo duraria 20 anos, o velho durará 1 ano e meio e estará sempre dando despesa. É aquela velha história onde o barato acaba sendo caro. E aplicando isso a todo esse cômputo que eu coloquei aqui, todo esse investimento aqui gera muitos prejuízos para o mundo inteiro. Se eu falei que só os Estados Unidos têm 193 bilhões de perda por ano, imagina se eu colocar também a soma do que o Brasil perde por causa de desinteligências, por causa do álcool, pessoas que não vão trabalhar, que perdem o emprego, que são internadas com cirrose hepática, que morrem, que é muito grande o gasto de tudo isso, o gargalo é muito grande. Se pelo menos atentássemos para a palavra do Senhor na Bíblia e deixássemos de gastar dinheiro naquilo que não satisfaz, talvez eu não precisaria apresentar um quadro de uma criança morrendo a cada 4 segundos. Teríamos que lutar apenas contra o coronavírus e nada mais. Tem uma outra passagem da Bíblia que me chama bastante a atenção. Ela está no livro de Tiago, na carta de Tiago. É um texto forte, um texto para os padrões de hoje, talvez até um pouco politicamente incorreto. Mas eu vou lê-lo para vocês. É Tiago, capítulo 5, versículos 1 em diante. Veja que palavras fortes. E agora, prestai atenção, vós os ricos, chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodreceram e vossas roupas se desvaneceram, corroídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata, todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós, e assim como o fogo vos devorará a carne. Tendes acumulado bens demais nesses últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo, e que vós desonestamente deixastes de pagar, está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Forte, não é? Hoje, só para você ter uma noção, 26 bilionários do mundo, 26 que estão no topo da pirâmide ali dos mais ricos do mundo, 26 bilionários têm um montante de riqueza equivalente ao que possui 3,8 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, se você juntar o salário, o ganha-pão, as propriedades de 3,8 bilhões de pessoas do mundo, você tem um montante equivalente à riqueza de apenas 26 bilionários. O número de bilionários no mundo chega a 2.000 e pouco. Esses 26 são os que estão no topo da pirâmide. 2.000 e poucos bilionários no mundo detêm o equivalente a 60% do PIB mundial. Todas as riquezas que são produzidas per capita no mundo, 60%
estão na mão de menos de 1% da população mundial. Isto certamente causará mudanças agora no mundo, e eu não quero aqui entrar no mérito da questão, não estou defendendo o neoliberalismo, nem sendo comunista, nem nada. Eu estou apenas falando com vocês que esta situação mundial já está insustentável e que economistas, sociólogos, políticos, cientistas políticos estão projetando que o mundo vai caminhar para uma nova fase em que os meios de troca serão diferentes do que temos visto até aqui. O mundo não se sustenta mais com a economia baseada, concentrada na mão de tão poucos, tá bem? Bom, mas você pode dizer assim, Rodrigo, tudo bem, tá muito bonitinho o seu vídeo aí, os números que você está apresentando, mas o que adianta você falar isso pra gente? Eu não sou desses bilionários que você citou aí, eu não estou concentrando na minha conta corrente 60% do PIB mundial, eu mal ganho o que dá para viver. Talvez essa seja a realidade da maioria daqueles que estarão assistindo esse vídeo e com razão dirão, Rodrigo, obrigado, mas esse vídeo não vale para mim. Olha, fica tranquilo que eu não mexo com pornografia na internet. Eu não mexo com tráfico de drogas e armas e também nem sou viciado em cocaína, heroína, então nem consumo essas coisas. Eu também não sou alcoólatra, não bebo, então também não consumo com a indústria da bebida alcoólica. E também não tenho jogos de azar na minha casa, então o que eu posso fazer, não é? Olhando por esse lado, realmente o discurso parece inútil. É como um amigo meu que esses dias contou uma situação hilária, que ele estava muito nervoso no trânsito, e ele é muito nervoso realmente para dirigir, e quando ele estava com a esposa do lado, ele estava dirigindo e um dava uma freada, outro cortava, outro praticava uma barbeiragem ali e tudo mais, ele xingava e falava, poxa, para com isso, vai para casa, cuidado, louco! E a esposa dele falou assim, meu bem, para de gritar. Ah, mas tem que gritar mesmo, eles são loucos, eles dirigem de qualquer jeito. Ela falou, o problema é que você está gritando, mas quem está escutando sou eu, não é o cara. E realmente, não adianta fazer o discurso certo para a pessoa errada, gritar no ouvido de quem não pode fazer nada. Nesse ponto você tem razão. Mas espere um pouquinho, não desligue ainda esse vídeo. Se realmente nós não podíamos dizer nada porque apenas uma percentagem do mundo deveria ouvir este discurso, então a Bíblia também não colocaria aqui nas páginas do Novo Testamento, no livro de Tiago, essa grande denúncia àqueles que acumulam riquezas e que não pagam o salário honesto. Se a Bíblia colocou isso aqui, é porque mais gente deveria ler. E eu posso sim fazer uma conclusão desse vídeo que afeta você. Você tem uma participação em tudo isso, sim. A primeira participação, você deveria se posicionar. Isto mesmo, se posicionar. O problema é que muitas vezes a gente acaba assim, como eu falei, tendo uma anestesia emocional, porque o problema do coronavírus me afeta, então eu uso máscara, mas o problema da fome não me afeta, então eu acabo achando que é muito sensacionalismo ficar preocupado com isso, Deus não é tão rigoroso assim. O que tem? Uma cervejinha de vez em quando, uma bebidinha, uma maconhinha ali de leve, alguns até acham que é normal, né? O que tem eu consumir alguma coisa que o mundo está produzindo, não há problema nenhum. Um pouquinho só não faz mal, Deus não é tão rigoroso assim. Sabe o que eu vejo desses números todos, como por exemplo, repito o caso da pornografia aqui? Eu me lembro de uma frase do jornalista Bruno Tardelli, que ele dizia assim, o mais triste, a miséria mais triste é aquela que existe para dar prazer para você. Eu achei muito forte essa fala. A miséria mais triste que existe é aquela que está aí para te dar prazer. Então muita gente consome coisas sem saber se por detrás daquilo, quem sabe, não tem alguém sofrendo, num trabalho escravo, sendo torturado. E nós aplaudimos aquilo, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Nós aplaudimos, às vezes, algumas pessoas midiáticas que são justamente os que mais incentivam o consumo dessas coisas que não deveriam incentivar. Quando o Richard Nixon, nos anos 70, fez uma campanha anti-droga nos Estados Unidos, ele estava indo muito bem. Só que quando ele começou a atacar cantores de rock que
que incentivavam o uso de drogas nas suas músicas, nos seus shows, ele foi vilipendiado. Ele teve até um ocaso político, em parte, por causa disso. É lógico que existiram outros problemas com Richard Nixon, mas um dos momentos áureos que ele perdeu muitos colaboradores foi quando ele começou a mexer nos midiáticos. Não se pode, aí tem a liberdade de expressão e tudo mais, e muitos cantores de rock continuaram desdenhando dele e incentivando os jovens a usarem drogas. Mas será que às vezes nós não estamos como aquele sujeito que descobre a mulher com o amante no sofá e queima o sofá achando que isso vai resolver o problema dele? Às vezes nós estamos atacando o problema pelo lado errado. Nós temos que, de certa forma, nos posicionar e denunciar. Eu sei que essa é uma palavra forte, mas eu não estou achando outra aqui. Pessoas midiáticas que estão, através da mídia, promovendo erotização de criança, pornografia, filmes eróticos, nudez na TV e tudo mais, e nós achamos isso tudo muito bom, muito bem, são heróis, são pessoas que vão dar sua opinião sobre feminismo, sobre homossexualidade, sobre ética, sobre moral, e as pessoas ouvem, consomem, acham que eles são realmente pessoas, assim, poços de grande conhecimento e sabedoria, como diz o Salmo 73, falando dos ímpios, né? É por isso que o povo de Deus se volta para eles e os tem como fontes de água para beber a grandes goles. É muito triste tudo isso. Então, o primeiro ponto que você pode fazer é sim se posicionar. Segunda coisa que você pode fazer, não ficar por demais preso à riqueza que você tem. O livro de Tiago fala dos ricos, mas ele também menciona aqueles que acumulam mais do que precisam. Abra o seu guarda-roupa. Quantas roupas você tem ali que há muito tempo você não usa? Será que você não tem mais roupa do que corpo para vestir? Será que você não tem mais sapato do que pé para calçar? Será que você não tem mais comida do que estômago para abastecer? Não está na hora de talvez diminuir um pouquinho o seu guarda-roupa e dividir o seu pão, a sua roupa com o seu semelhante? O problema de muita gente é que quando o guarda-roupa está cheio, ele quer apenas aumentar. Não é por aí. Não está na hora de você, com o recurso que você tem, fazer aquilo que você acha que os mais ricos do mundo deveriam fazer? Senão, quando Deus voltar no seu juízo, ele vai cobrar, com juros e correções monetárias, o mal daqueles ricos e também de você, porque cada um será cobrado naquilo que possui. Não fique por demais preso à sua riqueza. Até sabe por quê? Porque se eu estou lendo corretamente o Apocalipse, interpretando corretamente esse livro, o mundo está cada vez mais se afunilando para um contexto que parece muito com aquele predito em Apocalipse capítulo 13. Não estou aqui dizendo que eu estou a favor da globalização ou glocalização, como estão dizendo. Glocalização é um outro termo novo que criaram aí. Quando eu disse no vídeo passado até que o mundo caminha para um governo único, para uma economia única que não tem recursos, não tem como, o mundo não se sustenta do jeito que está, eu não estou falando a minha opinião no sentido de que eu gosto disso, eu quero isso, não é o meu desejo, mas é um caminho inevitável. Os povos vão acabar se unindo, os governos, não porque eles querem ser bonzinhos, mas porque eles percebem que sem uma união comercial e política, o mundo não se sustentará. Aí talvez, nesse controle financeiro universal, se cumprirá aquela máxima do Apocalipse, que será colocada uma marca na mão direita e na fronte de todas as pessoas que se unirem ao governo do anticristo, de modo que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Ora, se você ficar por demais preso às coisas que você tem, você não estará disposto a abrir mão delas quando a sua liberdade for tirada por causa da sua convicção espiritual. O grande problema é que nos tempos antigos, por exemplo, da perseguição do Império Romano, as pessoas acabavam ficando firmes do lado de Cristo, mesmo que fossem obrigadas a escolher entre Cristo e a sua própria vida. Mas hoje, o diabo não precisa fazer muita força para tirar as pessoas de Cristo. Ele não precisa mais ameaçar tirar a vida delas. Basta ameaçar tirar o celular
que elas já cedem à pressão e acabam negando a fé. Pense nisso. É claro, eu não quero criar aqui agora também um sensacionalismo, agora vamos jogar fora todos os telefones celulares que nós temos, não vamos consumir mais nada, não vamos mais assistir TV, não vamos mais comprar nenhum componente, não vamos entrar nisso, que é a nossa forma de protesto. Bom, não é esta a forma que a Bíblia apresenta. A Bíblia, em modo nenhum, tem nenhuma passagem que manda boicotar o mundo em redor. Jesus falou, eu não peço, Senhor, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, como é que eu posso estar no mundo, mas estar livre do mal? Fazendo aquilo que Cristo faria se estivesse em meu lugar. Mas eu sei que você pode falar, Rodrigo, mas eu sou só um. Como é que eu vou conseguir resolver tanta coisa do mundo? Isso é utópico. Utopias têm lugar no discurso do Evangelho. É uma utopia possível, o que Jesus falou. Quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Jesus sabia que quando ele falou isto, eles não poderiam mudar o mundo. Mas ele sabia que aquilo podia ser a semente que Deus precisa para fazer germinar uma floresta de árvores do bem. Eu vou contar uma historinha para você. Uma vez uma criança estava caminhando numa praia e brincando. E tinha um senhor de idade que também vinha fazendo o seu exercício matinal e ao longe ele via aquela criança feliz ali e ela tinha um costume interessante. Aquele senhor via aquela criança toda manhã fazendo aquilo. Ela pegava estrelinhas do mar que estavam na areia e começava a jogar na água. Aquele senhor então se aproximou e falou, meu menino, tudo bem? Todos os dias eu vejo você fazendo isso aqui, pegando estrelinhas do mar e jogando na água. Por que você faz isso? O menininho falou com aquele entusiasmo infantil. Eu faço isso porque eu aprendi na escola que as estrelas do mar são trazidas pela maré até a areia. Mas quando o sol nasce e começa a ficar muito forte, elas ressecam e morrem. Então, para evitar que elas morram, eu as jogo de volta na água. E continuou jogando. O velho deu uma gargalhada, com desdém pelo entusiasmo infantil, falou, filhinho, não adianta você fazer isso. Aproveita e vai brincar de outra coisa, faça castelos de areia. Olha comigo aqui, tá vendo essa praia, como é que ela é longe? Olha, vai até lá na frente, olha. Aqui há centenas, milhares e milhares de estrelas do mar. Não são 2 ou 3 que você jogar de volta na água que vai fazer diferença. O menininho olhou para aquele senhor, pegou uma estrela e falou, o senhor pode até ter razão, mas diz isso para essa aqui, ó, e jogou na água. Perceberam? Aquele senhor envergonhado depois não teve outra alternativa senão abaixar e também jogar de volta algumas estrelas na água. Eu não vou mudar o mundo com as minhas atitudes, mas eu posso mudar o meu semelhante. Eu posso mudar o meu próximo. Interessante que Jesus pediu para que nós amássemos ao nosso próximo. Porque realmente é difícil amar o próximo. É mais fácil amar o que está distante. Mas há pessoas que amam o mundo, mas odeiam o seu vizinho. Amam a humanidade, mas detestam o seu semelhante. Faça pelo menos isso, uma estrelinha na água. Eu quero mostrar uma coisa para você aqui. Eu tenho aqui uma moeda que ela é tão pequena que eu vou ter que aproximar aqui para você poder ver, olha. Quase para não desfocar. Essa moeda aqui é uma moeda original de 2000 anos, é um lepton. Essa moeda circulou em Jerusalém nos dias de Jesus. Pequenininha, era um vintém da época, um cent, um centavo. O lepton era uma moeda feita de cobre, latão, e não valia grande coisa. E a Bíblia fala que certo dia Jesus estava olhando as pessoas no templo e chegavam os ricos e colocavam grandes somas de dinheiro no gasofilácio, que era o cofre da época, e uma mulher, viúva, pobre, chegou no meio de todo mundo envergonhada, olhou para um lado e para o outro, para que ninguém a estivesse olhando, e colocou 2 moedinhas dessa ali no gasofilácio. Ela pensou que ninguém a estava olhando, mas Jesus estava. E talvez aquela mulher morreu sem saber que a história dela ficou famosa no mundo inteiro. E que por causa dela, esta moeda que não valia nada nos tempos romanos, hoje tem um valor até grande para colecionadores. Será que essa moeda passou na mão de alguém que estava naquele dia ali? Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Quando Jesus falou que aquela mulher deu uma oferta maior do que todos os outros porque eles davam o que sobrava,
mas ela dava tudo o que ela possuía. Ela cumpriu na prática a essência do Evangelho. Ela fez, em outras palavras, o mesmo ato da criança, da anedota que eu acabei de contar aqui, jogando estrelas do mar de volta na água. Você viu? Não é complicado. Eu sei que 267 bilhões de dólares é muito dinheiro. E eu sei que por mais que eu economize, eu não vou fazer nenhuma cócega, nem todo esse prejuízo aí. Eu serei como uma formiga tentando fazer cócegas na pata de um elefante. Aparentemente não faz efeito nenhum. Mas se eu fizer isso pelo meu semelhante, quem sabe Jesus lá do céu vai olhar para mim e falar algo parecido com o que falou sobre aquela mulher. Aquele ali deu uma oferta maior porque ele deu tudo o que possuía. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Este é o Evangelho. O resto é apenas comentário. Que Deus abençoe muito sua vida. Pense nisso. Faça uma diferença com os seus recursos, onde você está, do modo que você estiver, e Deus vai abençoar você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações para receber sempre novos vídeos e também partilhar para os seus amigos. Um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo.